Olá, bem-vindos a mais um episódio do Grapecast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a minha paciente, que já se tornou amiga, a Tati Tuller. Bem-vinda, Tati! Obrigada pelo carinho, doutora. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história dela, gente, que é uma história linda, uma história que comove e uma história que inspira e pode também inspirar outras pessoas. Tati, conta pra mim, quando você chegou aqui, a gente sabe que você tinha doença obesidade, mas esse não era o seu principal foco. O que te trouxe até aqui, Tati? Me conta. O que me trouxe aqui foi o fato do vício no álcool, né, doutora? Sim. Eu lembro que eu cheguei e eu nem sabia dos outros tratamentos, ou alguém tinha falado que tinha sido ajudada, que o senhora tinha ajudado, com o problema dela com o álcool depois da bariátrica. E eu falei, opa, é ela mesmo. E eu lembro que a primeira consulta foi uma terapia. Acho que eu fiquei uma hora chorando, chorando, falando, olha, eu preciso de ajuda, eu não consigo parar de beber. E calma, relaxa. Ela falava, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Deu até mais do que eu esperava, né? Sim. E a Tati é uma paciente, gente, que nunca bebeu, né, Tati? Não, Você e seu esposo, um casal que nunca bebeu. Imagina a situação, depois de realizar uma cirurgia, acabou tendo um vício grave em álcool, se acordava bebendo, não era isso, Tati? Não poderia muitas vezes. faltar, você chegava até a ficar nervosa, né, quando Sim, faltava na geladeira. todos os dias. Tinha que ter. Todo dia. Imagina o transtorno disso em um casamento, Sim. né, que vinha de um jeito e quando vê, tem um processo cirúrgico e a mulher começa a beber e o homem não acompanha. Então, assim, deve ter sido muito Foi, difícil, mas que foi. bom que passou, Passou. Foi né. muito difícil, assim, ele até teve bastante paciência, a doutora teve o privilégio de conhecer ele é Sim. muito, muito legal. E assim, foi amor mesmo e assim, muita ajuda, porque ele falava, você precisa de ajuda, mas eu achava que estava tudo bem. Eu pensava assim, ué, eu bebo dentro da minha casa, depois que eu trabalho o dia todo. Nossa, eu não estou atrapalhando ninguém, eu não estou incomodando ninguém. Eu estou quietinha, sentada, mas aquilo estava me fazendo mal e eu nem via, eu fui só engordando, engordando, engordando. E eu não percebia. E ele percebia, tentava me alertar com um jeitinho, mas eu, não, imagina, por quê? Eu preciso disso, eu posso relaxar, eu preciso, eu Eu mereço. mereço, eu Exatamente. mereço. E é aí que eu virei a chavinha depois da gripe. Eu mereço me cuidar, eu mereço uma boa alimentação, eu mereço um tempo para mim, eu mereço cuidar do meu cabelo, da minha pele, eu Que por mereço uma sinal tá massagem. maravilhosa. Eu mereço isso, eu mereço cuidar da minha saúde, eu não preciso ficar tacando álcool para dentro, né? Isso aí. Tati, mas o que que eu quero te dizer? Você sabia que em torno de 30% das pessoas que fazem bariátrica, dependendo da técnica, elas desenvolvem um distúrbio pelo álcool? Uhum. Isso é muito comum. Então, assim, não foi só você. Isso Sim, acontece com frequência. Por quê? Porque a cirurgia realmente ela interfere, primeiro, no comportamento de dependência. Então, a gente fala transferência de dependência. Por quê? Porque a princípio na obesidade, o cérebro ele gerava uma recompensa através do alimento. Depois, ele tem que passar para outro lugar e geralmente vai para o álcool, às vezes pode ir até para as compras. Então essa transferência de dependência, ela precisa ser vista. Por quê? Porque quem comanda isso é um neurotransmissor que é chamado de dopamina e a gente tem como atuar em cima dele. Por isso que você melhorou muito, não foi somente ou simplesmente uma recuperação do peso, porque a Tati recuperou 100%, Tati? Me lembra? não, não foi Não, né? 100% não, foi quase, Quase, foi né? quase. Então recuperou o peso pós-cirurgia, desenvolveu um vício e a gente conseguiu melhorar isso não somente perdendo peso. Não é dessa forma que a gente trata. Sim, A gente trata atuando primeiro na parte cerebral, que é combatendo esse neurotransmissor que fica querendo uma recompensa a todo custo, então ele fica acelerando, fala, eu quero alguma coisa, eu quero alguma coisa. A gente vai lá e freia esse neurotransmissor. E também na parte hormonal, porque quando você tira um pedaço ali do estômago, ou às vezes um pedacinho do intestino, você desequilibra a tua parte hormonal, que uhum, muita gente não sabe que o intestino produz hormônio, produz. sim, E tem um eixo que a gente chama de eixo intestino-cérebro, que também ele é prejudicado durante essa cirurgia. Então interfere.
na grelina, que é um hormônio que gera fome. Fala: "Ah, por que que isso vai aumentar o risco de alcoolismo?" Porque ele diminui a fome, mas ele também é um hormônio que aumenta comportamentos aditivos, então aumenta a vulnerabilidade à bebida alcoólica. E o GLP-1, que hoje está muito conhecido, né, pelos medicamentos que são análogos de GLP-1, mas quando ele está instável, quando ele está pós-cirurgia, ele também pode aumentar o consumo de bebida alcoólica, dependendo do tipo de cirurgia que a paciente é submetida. Tati, um fato importante que eu acho bom falar, você lembra quanto tempo você demorou para desenvolver o vício ao álcool? Foi 1 ano mais ou menos. É exatamente isso. 1 ano. E detalhe, quando eu fiz, o médico falou, o doutor que me operou falou assim: "Olha, você tem que tomar muito cuidado, fazer acompanhamento com terapia, porque é muito comum, depois da cirurgia, desenvolver o vício do álcool". Aí eu olhei pra cara dele e falei: "Até parece, eu nunca bebi, até parece que vou começar a beber". E aí as coisas vão acontecendo tão sutilmente e você não percebe realmente que você tá se viciando naquilo. E tá tudo bem, e dá aquele prazer, né, tá Sim, sim, gostoso, é. uma delícia, que sensação gostosa. Então não é na cabeça da gente não é algo que tá te fazendo mal, mas as pessoas que te amam, como meu esposo, ele percebeu, ele percebia isso, mas a gente acha que tá tudo bem. Tati, você começou já todos os dias ou foi devagarzinho? Um pouquinho, um dia sim, outro não? Como que foi essa evolução? Nossa, você acredita que eu não lembro, assim, como é que foi, eu só lembro de acordar e precisar fazer uma caipe. Eu fazia o café. Meu esposo ficou sabendo disso pouco tempo, depois de olha, foi agora, esses dias que ele ficou sabendo que eu contei isso. Eu descia, aí ele já tinha feito o café, eu ia lá, preparava uma caipa escondidinha, tomava e começava o meu dia. Olha isso, gente. E tudo bem, e tá tudo bem. No frigobar da empresa tinha que ter ice, tinha que ter uma champanhe, tinha que ter um vinho, porque durante o dia, eu trabalhando, eu tinha necessidade de tomar alguma coisa com álcool. Que é o sistema de recompensa, né? A gente sai de um lado e vai para o outro. E isso é muito comum, porque o que que a ciência diz? Diz que em torno de 1 a 2 anos após a cirurgia, que é o risco maior de desenvolver uma dependência, principalmente pelo álcool. Mas repito, tem pessoas que vão para as compras, Sim, tem outro tipo de pessoas compulsão, né. outro tipo de compulsão, então é muito comum, porque a gente não ensina o corpo, a gente não vai educando nem o corpo, nem a pessoa, nem o cérebro. Então o que que a gente faz aqui? A gente te ensina um caminho para seguir, né, lógico, com medicamentos para nos auxiliar, porque não tem como ir lá na dopamina sozinho e falar: "Ô dopamina, para de ser produzida, para de pedir por álcool, ou vamos para outro lugar". Então a gente precisa de alguns medicamentos para a gente equilibrar esse sistema, que em conjunto com o tratamento também da perda de peso e da educação que a gente traz aqui, a gente tem esse resultado, Sim, né, Tati. O que sim. que você achou de diferente? Você já tinha procurado outros tratamentos antes de Não, vir aqui? não. Eu nunca tinha procurado e, assim, pra mim estava tudo bem, estava tudo ótimo. Só que quando as coisas apertaram, meu esposo falou assim: "Ó, ou você procura ajuda ou eu não sei o que vai ser da gente". Eu lembro. Aí, Uhum. aquilo ali eu, tipo, É. foi a mesma coisa que você sacudir alguém, eu falei: "Cara, eu acho que o negócio é sério". E aí, eu conversando com uma amiga que tinha feito bariátrica recentemente, ela tinha um acompanhamento com uma terapeuta, com uma psicóloga. Ótimo. Aí eu falei: "E aí, como é que tá sendo?" Ela falou: "Não, Tati, eu não fico sem psicólogo não, morro de medo de ficar igual você, Olha dependente, né, isso. dependente do álcool". Eu falei: "Cara, que legal, quem é? Me passa o telefone dela". Aí eu peguei, na mesma hora eu entrei em contato com ela e fiz terapia 2 anos com ela. E ela eu comecei assim, eu lembro o primeiro dia de terapia, eu falei pra ela assim: "Olha, eu tô te procurando porque o meu marido fala que eu sou viciada, e eu acho que eu não sou". Olha Eu isso. acho que eu não sou. É só porque eu bebo todo dia, eu sou viciada? Imagina, eu acho que eu não sou. E aí foi começando ali uma amizade, ela foi de pouquinho falando, né, do problema do álcool, o que aquilo estava gerando no meu corpo, tal. E aí um dia eu comentei com ela que uma sobrinha minha, a Maria Fernanda, que até veio aqui já, Uhum. tinha falado da doutora Marcela, e aí a amiga que estava do lado falou assim: "Inclusive eu já fui", ela também tinha feito bariátrica, e ela me ajudou com um medicamento que tirava essa vontade de bebida.
E aí eu comentei com essa psicóloga, ela falou assim: "Tati, vai lá, Ai, que marca bonitinha. com ela, doutora Elizabeth, muito Manda um obrigada". beijo para ela, porque nada Ela melhor do que um tratamento com vários profissionais para te sim, acompanhar, ela me né, ajudou Tati? muito, 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 muito. Nossa, eu devo muito a ela também, esse Start. e aí eu vim, e ela me acompanhou por um tempo, ela já me deu alta, eu acho que ela achou que eu já melhorei muito, né, preciso até voltar de vez em quando com ela. Sim, Eu acho que é pro resto da vida, né, essa sim. ajuda. E aí eu falei pra ela: "Nossa, eu fui na doutora Marcela, e aí?" Eu falei: "Caraca, cara, ela me passou um remedinho, eu vou conseguir". Aí foi, primeiro dia, eu lembro direitinho, cheguei em casa, bebi, tomando já o medicamento. No Aham. segundo dia eu cheguei em casa, bebi. Terceiro dia eu cheguei em casa, peguei o vinho, abri, bebi, e meu esposo olhava e falava assim: "O remédio não vai fazer efeito?". No quarto dia, eu já cheguei e subi. Eu não passei lá no barzinho, eu não passei lá para pegar minha tacinha. E eu fui subir, mas eu nem me dei conta. No outro dia que a gente estava trabalhando já, ele falou assim: "Você se deu conta que ontem você não bebeu?". Olha Aí eu: isso. "Nossa, é mesmo, não bebi". E aí a gente começou a comemorar isso, e desde então, desde o dia 3, foi fevereiro, vim aqui dia 28, 1º de março, 2, 3, desde o dia Até 4. arrepiei, gente. Nossa, eu Desde o dia arrepio 4 de disso. março do ano passado. Eu Nunca não mais bebeu, né, Tati? Nunca mais. não. Até teve a história que vocês foram viajar, né, conta que a tua filha falou que estava com uma bebida muito Muito legal, muito gostosa e ela boa. queria que eu provasse de qualquer maneira. Aí eu falei: "Nossa filha, mas eu não tô mais bebendo álcool". "Mãe, é só provar". É. Aí o Márcio ainda falou assim: "Não, Maria, não dá pra ela não, porque, nossa, que medo dela voltar a beber". Ela: "Mãe, só prova". Aí eu arrepiei, eu falei: "Nossa, tá, pronto, provei". Mas o cheiro, a não dá. E tem um outro caso também que uma amiga minha, Heloísa, que é até paciente sua, Sim, a gente foi comemorar um feito, uma aí ela tinha uma coisa com o meu esposo e deu super certo, eles iam comemorar. que Aí ela delícia. levou uma champanhe. "Vamos comemorar, tal". Eu falei assim: "Cara, Lô, mas você sabe, eu não tô bebendo". "É sem álcool, Tati". Eu falei: "Ah, então tá bom". Mas Que mesmo sem bonitinha. álcool, ela colocou e aquilo pra mim gerou um desconforto tão grande, eu brindei, relei assim, falei para o meu esposo: "Toma, eu não quero não". Porque dá Sim. aqueles reflexos que não eram legais, Sim, né. vem gatilhos de tudo que Sim, você passou, que por sim, mais que você não percebia, mas olha o tamanho do impacto que estava causando dentro da sua casa, sim, Tati, né. Para o esposo pedir: "Vai procurar ajuda", sim, e geralmente homem demora, né, sim, para tomar uma decisão. Então, fiquei muito feliz. também. Tati, outra coisa que eu quero saber, quando aqui eu tenho uma missão, principalmente nesse podcast, é que é levar informação para as pessoas e acabar um pouquinho ou diminuir o preconceito que eles têm de usar medicamento, principalmente na obesidade, porque eles não consideram que é uma doença, eles acham que é esculacho, que é só fechar a boca, vai treinar, e não entendem que tem uma química por trás que precisa ser cuidado, Sim. né? E também o uso do medicamento nessa parte da dependência. Você sofreu algum tipo de preconceito em relação a isso? Nossa, quando eu era mais Na hora gordinha? que a gente começou o tratamento? Não, muita gente: "Você é louca, vai tomar remédio?". Cara, tem mais. Tem, se falar que tem pra pele eu vou tomar, se falar que tem qualquer coisa pra saúde, gente, foi muito bom pra mim. Sim. Maravilhoso, você acha que sozinha eu ia conseguir parar de beber? Quantas vezes eu falei: "Hoje eu não vou beber, hoje eu não vou comer porcaria, hoje eu não". Isso, lógico, é uma decisão, mas precisa de Sim, ajuda, sim. né. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam: "Nossa, você parou, você conseguiu". Não, sozinha não. Eu Mas se queria não mudar tudo. tivesse tido a tua Medicamento. decisão também, Sim, Tati, eu falo que é um conjunto. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade, e aí vem através da tua decisão, sim. junto com a parte médica medicamentosa e Uhum. também com os outros profissionais, como a psicóloga, a gente consegue unir e a gente tem o resultado que a gente teve com Uhum. você. Eu recebo muitas perguntas assim: "Marcela, como que eu paro de fumar?" Falei: "Gente, o primeiro passo é entender que isso está te fazendo mal Sim. e decidir que você quer parar. E aí sim a gente entra com medicamento que vai auxiliar, tornar esse caminho um pouquinho mais fácil. Sim. Mas se a pessoa não decide, Tati, então Fica isso mais difícil. tudo é mérito seu, de coração. Eu tenho um orgulho danado de ter te conhecido,
um orgulho danado de Obrigada. toda a tua trajetória. A Tati recuperou o peso, olha que linda que ela tá Recuperou o peso? hoje. Eu nunca tive esse peso. Eu acho que se eu pesei o peso que eu tenho hoje, eu acho que com 6 anos. Porque com 12 anos, eu sempre falo, eu fiquei mocinha, com 12 anos eu já pesava 100 quilos. E esse foi o meu quilo que me acompanhou a minha vida toda. Então, assim, eu não me lembro de pesar, gente. 58 quilos. E agora a gente tem um outro problema, né? Qual que é? Você usando as roupas da sua filha? Ela usando as minhas Ao também. contrário. Todo dia lá. Ela tá lá pegando minhas roupinhas. Gente, eu tô 38, 38, doutora. Quanto que eu sei isso na minha vida? É bom demais, não é? Isso é uma delícia. E não é só isso, tá? Não é, eu sempre falo para todo mundo. É o fato da gente estar saudável. Sim. Estar saudável, ter saúde, acordar, ter disposição, saber que você está bem, fazer seus exames e, uau, que coisa boa, É bom né? demais, Aquilo né? ali, ela soma com todo o resto, né? Sim. É todo um conjunto. Você está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nunca deixar, né, Amém. o espiritual Sim, de lado. É fundamental. tudo, é um conjunto, É um né? conjunto, E sim. aí fica essa maravilha, essa coisa linda. Amém. Chega perto da doutora, dá uma esfregadinha para pegar um pouquinho, beleza? Eu que tenho que esfregar em você, Tati. Tá tudo certo. Eu falo que só tem saúde se a gente olhar para os 3 pilares: físico, mental e espiritual. Não tem como a gente deixar o espiritual de lado, porque é ele que leva a nossa vida, é ele que fala, ó, vai por esse caminho, ele que nos dá força, porque nem tudo são flores. Tem a parte difícil de um tratamento, né, Tati? Às vezes pode passar mal, às vezes pode ter um efeito colateral, tem dias que dá um pouco mais de desânimo. Quem que sustenta tudo isso? Lá em cima, uma força que está bem maior do que a gente. Eu falo que ele foi presente todos os dias, porque eu não senti nada. Nunca passei mal, nunca senti nada, nenhum medicamento, foi tudo certo. Por que você procurou a bariátrica? Então, por causa da minha menina, lembra que eu falei que Conta isso aí pra mim. Eu lembro. eu lembro. A minha menina, ela tinha preconceito comigo, porque a família do meu marido era toda magrinha. Todo mundo bonitinho, com corpinho bonitinho, e eu amamentando, peitão, e sempre bundão, pernão. Aí a gente tomava banho, ela já tinha 5 anos, ela falava: Mãe, por que você tem peitão, bundão, barrigão, e minhas tias não têm? É porque você come muito? Olha isso. Entendeu? Então isso começou a incomodar ela. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Minha filha às vezes está com vergonha de mim. Foi quando eu procurei a bariátrica. Que ano que foi mesmo, Foi Tati? em 2015. Em 2015, a parte medicamentosa estava muito no início, a gente não tinha ainda. Tinha isso, nunca ouvi falar Até sobre isso. tinha, começou em 2007, mas ainda eram poucas opções e nem Imagina, se eu tão soubesse. eficazes. Se eu soubesse, você acha que eu ia procurar bariátrica? Nunca na vida. Mas era a solução que a gente tinha no momento. E a bariátrica ela continua sendo uma opção. Sim. Né? A gente sabe que hoje em dia não é a melhor, mas tem pacientes que vão precisar da cirurgia também. A gente não pode falar mal dela também totalmente, porque vai ter gente que precisa dela. Né? Então, mas você é um caso vivo que passou pela bariátrica, Sim. desenvolveu uma dependência, recuperou parte do peso e a gente teve que entrar com tratamento. Então, hoje a gente fala que os casos de bariátrica são para aqueles pacientes que são obesos mórbidos, e mesmo assim a gente precisa conciliar. É um tratamento que une medicamento com cirurgia. Cirurgia isolada hoje, poucos casos que a gente fala. Por quê? Porque senão o paciente vai perder toda a bariátrica, ele vai recuperar. O corpo do obeso, ele sempre vai ser obeso. Não é porque passou por uma cirurgia, não é porque passou por um tratamento. Se a gente parar de cuidar dessa doença, ele vai recuperar. Então, isso é uma consciência que a gente tem que ter. Sim. Nós, doentes, né? Porque a obesidade é uma doença, a gente tem que ter essa consciência. Sim. Assim como você falou aquele dia. Você está liberada, Tatiana? Não, né? Assim, esse acompanhamento do resto da vida, a gente tem que ter essa consciência. Se todo obeso, toda pessoa que tem problema com obesidade tiver essa consciência, ele vai se cuidar, ele vai se policiar, ele vai procurar ajuda terapeuta, ele vai procurar ajuda psicológica, ele vai procurar ajuda de profissional, de médicos, vai estar sempre fazendo exames, né, para controlar isso, porque senão a tendência da gente é voltar ao peso. Porque não tem cura, não é uma cirurgia que vai curar, não é um medicamento que vai curar, não existe nada milagroso, existe o quê? Acompanhamento constante. Então, por mais que seja cirurgia, por mais que seja um processo, tem que ter a manutenção, tem que ter a vigilância. Sim. Ô, Tati, me conta uma coisa, o que você sentiu
do acompanhamento aqui da clínica, essa presença ativa, a gente te dando apoio, você vindo na clínica, é ruim vir na clínica uma vez por semana? Eu acho que é ruim vir uma vez por semana, eu acho que poderia ser todos os dias. Cara, é uma família. Eu falo que eu ganhei uma família. É muito gostoso receber. Oi, como é que tá seu dia hoje? Já bebeu água hoje? Você já bebeu água hoje? Gente, que delícia essa lembrança, esse cuidado. Olha, eu fiz cirurgia, gente, recebi flores na minha casa. Recebi flores em casa. Como foi sua cirurgia? Como está sendo seu pós-cirúrgico? Então, assim, esse cuidado, esse acolhimento faz a gente se sentir especial. Entendeu? Ai, que delícia! Faz você E se você é especial, todo mundo é especial, né, e Tati? assim, eu fico pensando na perda de tempo que você está em casa sentado, pensando na morte da Joana, entendeu? Podendo estar aqui se tratando. Ai, mas ai, deve ser muito caro. Ai, isso não é para mim. O que é para você? Por que você não merece sentir o que a gente está sentindo? Esse bem-estar, ter saúde? Por que não? Vem aqui, faz avaliação. Eu falo para todo mundo que me para na rua e pergunta. Você deve estar até se lembrando da Tati aqui, que encontrou comigo na fila do supermercado, na fila da padaria, né, gente? As meninas da padaria, o que você fez? Olha, eu tenho o telefone das meninas, elas vão te acolher. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Fala o que você consegue fazer, fala qual que é a sua proposta, eles vão enquadrar alguma coisa que dê para você. Mas sem tratamento e sem ajuda, você não vai ficar. E outra coisa, Tati, é investir na sua saúde. Sim. Se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ter uma família. Então, se a gente não priorizar o que a gente tem de maior, como que a gente vai ter o restante, né? Então, não tem como. Vou colocar o trabalho na frente da saúde, que jeito? Não tem como. Né? É muito gostoso. Eu queria agradecer, aproveitar para agradecer todo esse carinho de todo mundo, até os bastidores, sabe? Atrás da câmera, sabe? Falando que tá tudo bem, vai ficar calma, vai ficar tudo bem. É só uma foto. Tranquila. E agradecer todo esse carinho, isso faz muito bem pra gente, você acordar, saber que tem uma galera que conta, né, que tá ali preocupado com você, realmente preocupado, sabe? Você tá bem? Olha, como é que foi os exames? Como é que foi de cirurgia? Sabe? Parabéns pelo seu aniversário, essas lembranças que faz toda a diferença. Obrigada. Tati, eu queria te agradecer muito por contar a sua história pra gente, ser inspiração, ajudar outras vidas, ajudar outras pessoas a entender que existe um caminho, existe um tratamento e um caminho maravilhoso como o seu. E me coloco à disposição de quem quiser fazer pergunta, pode pedir meu contato. Tem que ser no contato, porque, gente, ela não tem Instagram. Não tem. Mas tem WhatsApp. Vou ter maior prazer e alegria em responder qualquer pergunta que vocês tiverem aí. Eu vou ter maior carinho em responder, tirar qualquer dúvida, tá? Tati, eu estou convocando algumas mulheres, porque tem muita gente lá fora morrendo pelo preconceito. Preconceito com ela mesma. Então, muita gente eu escuto falando: "Ai, não vou tratar, porque isso é um atalho, isso é um caminho mais fácil". Então, pessoas doentes sem procurar ajuda pelo preconceito que ela tem com ela mesma e o preconceito das outras pessoas também, por conta de um tratamento que é tão eficaz. Você Muito. passou, você viveu por isso. Então, assim, esse podcast ele tem como intuito levar isso, acabar com esse preconceito. Então, agora eu estou levantando pessoas para a gente formar um exército, eu falo exército Grape, para a gente acabar com esse preconceito de tratamento medicamentoso, gente. A gente tem que pensar que a medicina estuda, a ciência evolui, para que a gente possa auxiliar vocês. Né? Então, não pode existir esse preconceito. Então, Tati, quero te fazer uma pergunta. Está preparada para fazer parte desse exército? Claro! Gente, vem! E soma com a gente, né? Uhul! Soma com a gente. Vamos lá, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, daqui para fora, nós vamos orientar, nós vamos conscientizar, a gente precisa ser referências, a gente precisa explicar para as pessoas que existe tratamento. Sim. Não é um caminho, não é a forma mais fácil, não é nada disso. É ciência, ciência aplicada à saúde, pronto. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um episódio contra o preconceito de um tratamento, que é lindo, como vocês viram.